Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se Carnaval, a festa da carne. Carnaval, a festa da carne. Estamos nos aproximando do carnaval, então precisamos entender e saber se isso agrada a Deus ou não agrada a Deus. Se isso vem de Deus ou vem dos prazeres da carne ou vem de Satanás. Amém? Então vamos aprender a palavra de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 18 a 19, o apóstolo João nos escreveu assim: Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Na carta de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13 a 21, que é um resumo, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostareis de fazer. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 47, nosso Senhor Jesus, ele nos disse assim: Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vós não escutais, porque não sois de Deus. Amém. Queridos irmãos, o que através dessas três mensagens eu tiro para vocês sobre o carnaval, a festa da carne? Como sabemos, as nossas origens aqui no Brasil, o carnaval é uma das festas mais populares que existe. São vários dias e agora tá virando até meses em alguns lugares. E as pessoas, elas se deixam se levar pelos prazeres da carne. Então, o apóstolo João, ele diz que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Se você já foi abençoado pela graça de nosso Senhor Jesus e já recebeu o Espírito Santo de Deus, você já foi perdoado dos seus pecados, todo aquele que é gerado de Deus não peca. E diz que aquele que foi gerado de Deus, Deus o guarda e o maligno não pode atingir. Mas João diz também que nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Satanás foi expulso aqui para a terra. Então é ele que domina os prazeres nossos. Nós temos o livre-arbítrio,
mas as tentações estão aí. É aí atinge os nossos prazeres, as nossas fraquezas, aquilo que nós gostamos de fazer. Então partimos para uma festa do carnaval. Mas veja bem, se você é de Deus, por que você iria numa festa de carnaval? Aqueles que é de Deus, que foram gerados de Deus, não pecam. Bom, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar assim: sim, irmão, fostes chamados para a liberdade. Fostes chamados para a liberdade. Todos nós temos liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servir os prazeres da carne. Paulo diz: eu vos exorto, eu vos digo, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito Santo, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Se deixe ser conduzido, ser levado pelo Espírito Santo de Deus, e nunca satisfaçais o desejo da carne, os prazeres da carne. Pois o que a carne deseja, o que o corpo deseja, é contra o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo deseja é contra a carne. São o oposto um do outro. E por isso, nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se nós somos de Deus, às vezes até gostamos de fazer tais coisas, mas deixamos de fazer por amor a Deus e respeito a Deus. O apóstolo Paulo nos diz: são bem conhecidas as obras da carne. São bem conhecidas as obras da carne, dos prazeres humanos. E aí ele vai citando um monte de coisas. Imoralidade sexual. No carnaval se pratica muito sexo. Em qualquer canto, qualquer paredinho, qualquer escuridão. Sexo. Impureza, devassidão, idolatria. Idolatria, queridos irmãos. As pessoas se fantasiam de demônios, de Exus e tantas outras coisas. Idolatria. Feitiçaria. Nas grandes escolas de carnaval, elas mostram feitiçarias. Os Exus, baianas, pombagiras. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, inimizades. Quantas brigas não tem no carnaval? Até assassinato tem no carnaval. Discórdias, brigas, facções, invejas, bebedeiras. Queridos irmãos, quem não vai para o carnaval e não bebe? Pelo menos alguma cerveja, no mínimo uma cerveja. E aqueles que consomem drogas? No carnaval tem tudo isso. Orgias e outras semelhantes, outras coisas semelhantes. Então, queridos irmãos, esses são as obras da carne, os prazeres da carne. Paulo diz: eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão no reino de Deus. Paulo está dando um alerta para nós que quem está praticando todas essas coisas opostas à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo, não herdarão o reino de Deus. E não foi só o apóstolo Paulo que falou, não. Lá no livro de Apocalipse de João, Jesus falou 2 vezes sobre isso. Não reinarão o reino de Deus. Queridos irmãos, agora prestem atenção no que Jesus falou. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E ele diz: vós não escutais, porque não sois de Deus. Então está aí sendo lançada a palavra para vocês. O carnaval está chegando. O carnaval é o prazer da carne, é a festa da carne, é onde todos os espíritos malignos estão soltos, buscando a quem devorar. Tudo por obra de Satanás, queridos irmãos.
A festa do carnaval é festa do diabo, não é festa de Deus. Não é uma festa cristã. É para os prazeres da carne. Então agora você já sabe que o carnaval, aonde for, em qualquer lugar que for, não é de Deus, é do diabo. E se você pratica as coisas do diabo, você está pecando e pecando feio contra Deus. E Jesus deixou bem claro, nosso Senhor Jesus deixou bem claro, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, está mostrando para vocês que o carnaval não é obra de Deus. E Jesus vai dizer, aqueles que não escutam a palavra de Deus são aqueles que não sois de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção de muitos irmãos, pessoas que já receberam o Espírito Santo. Vocês agora não vivem mais pelos prazeres da carne, vocês vivem pelo prazer do Espírito. Se vocês no passado praticavam isso, agora está na hora de mudar. Vocês têm a obrigação para si próprio, para sua família e para os seus irmãos que vocês estão dando exemplo, de dar exemplo de não participar do carnaval e pregar a palavra dizendo que o carnaval é obra do diabo, não é de Deus. Amém, queridos irmãos? Então, fica aí um alerta para vocês. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Amém.